Abra sua Bíblia, vou ser mais rápido aqui. Lucas capítulo 6, embora, claro que o tempo tem que ser para a palavra, mas tem reuniões que sabemos que, segundo domingo, tem sempre a palavra missionária, e é interessante que tenha, e outros assuntos, né? Lucas capítulo 6, versículo 6 em diante, tem uma passagem bem conhecida aí. Lucas 6, e o versículo 6 em diante, terceiro livro do Novo Testamento, capítulo 6, versículo 6. Sucedeu que, em outro sábado, entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. E os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos porque a tua palavra sempre vem ao nosso encontro para nos confrontar e para também trazer algo que venha nos edificar. Assim, ó Pai, fala com todos aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queria estar sentado, irmãos. Meus queridos, baseado nesse texto, eu quero vos falar sobre alguns passos para a cura. Nós sabemos que aqui é uma passagem bem conhecida. Nós percebemos que nessa passagem, que existem pessoas que vêm ao templo com motivações erradas, muitas vezes. Nós vemos que aqui um grupo de pessoas, os saduceus e fariseus, eles foram ao templo com uma motivação totalmente equivocada, uma motivação errada. Eles foram ao templo não para adorar ao Senhor, eles foram ao templo para ver, observar o que iria acontecer no templo. Foram ao templo para principalmente ver aquele Jesus que estava revolucionando a Palestina, e aquele homem havia entrado na sinagoga, e eles foram ao templo para ver o que ele iria fazer na sinagoga, porque na ótica deles era sábado e não podia acontecer nada diferente do que já acontecia. Há outras pessoas que vão no templo, mas sem um sentido de saber o que querem. Aqui nós vemos um homem que tinha uma mão mirrada. Ele ia no templo, mas ele ficava escondido. Ele ficava o mais possível escondido entre o povo, para ninguém observá-lo, para ninguém percebê-lo, porque esse homem, ele tinha uma mão mirrada, uma mão atrofiada, e ele sentia vergonha de ter uma mão atrofiada. Mas alguém ia no templo, quem sabe para ser abençoado. Eu quero crer que você veio ao templo para ser abençoado. Outros iam no templo para adorar a Deus. E naquele sábado entrou no templo o abençoador de vidas. E esse abençoador de vidas está aqui nesta noite para abençoar a tua vida. A atitude de Jesus em relação àqueles grupos de pessoas foi tremendo.
aos escribas e fariseus que foram para censurar a Jesus, ele ficou indignado com esse grupo de pessoas. Aquele que estava ali envergonhado, doente, com a mão atrofiada, saiu curado. É claro que aqueles que foram para censurar, aqueles que foram para observar, aqueles que não foram com nenhum ideal de adorar ao Senhor, eles saíram escandalizados, saíram com o coração mais endurecido ainda. Mas Jesus operou o milagre a si mesmo. Eu quero dizer para você nessa noite, eu não sei qual o motivo que trouxe você ao templo. Eu quero crer e espero que você não veio ao templo apenas por um costume de vir domingo à noite ao templo. Eu quero crer que há algo maior para você vir ao templo, que você veio ao templo não por um costume, mas veio ao templo para adorar e magnificar o nome do Senhor, porque cada dia é um dia, e cada culto é um culto diferente, cada mensagem, por mais que se pregue o mesmo texto todos os domingos, mas sempre algo novo de Deus para a sua vida, para o seu coração. Havia um homem que ele estava numa condição complicada. Aquele homem, ele tinha um grave problema. A sua mão direita estava ressequida, estava atrofiada. E mão é símbolo de ação, de trabalho, de atividade. E aquela mão estava seca. Ele não conseguia disfarçar seu constrangimento. E ele vivia se escondendo no meio da multidão. Por certo, por causa da sua deficiência física, esse homem, na vida, quem sabe, só tinha recebido zombaria, chacotas, humilhação. Tudo isso trouxe um trauma para esse homem, que ele tentava disfarçar o mais que ele podia, para as pessoas não perceberem que ele tinha uma mão atrofiada. Por certo, era um homem que tinha colhido diversas decepções e desprezo na vida. Ele sentia-se rejeitado e vivia cabisbaixo. Principalmente naquela época, havia uma ideia corrente entre fariseus, entre os judeus, entre saduceus, uma ideia corrente que quem nascesse com a mão atrofiada ou quem tinha algum defeito no corpo era um castigo de Deus. Isso era um karma, era um peso na vida de uma pessoa que sem culpa nenhuma nasceu, quem sabe, com alguma deficiência e agora levava ainda os olhares das pessoas, dizendo: será por que Deus castigou este? Era pesado aquilo que corria antigamente. E eu lamento muitas vezes, pastores, ouvir muitas vezes alguém dizer, alguém se levantar, se alguém está doente ou se alguém tem algum problema, é castigo de Deus ou é alguma coisa que ele pecou ou falhou. Uma pessoa dessa não tem nenhum senso de intimidade com Deus e de amor cristão. Não tem nada a ver. A Bíblia fala de pessoas que andaram com Deus, eram íntimos de Deus e eram doentes e ficaram doentes, e alguns morreram com aquela doença que sobreveio sobre o seu corpo, como o próprio Eliseu ficou doente e morreu com aquela doença que veio sobre o seu corpo, e era um profeta de Deus que fez grandes milagres e maravilhas. Mas aquele homem, ele se sentia rejeitado, e principalmente a própria lei trazia alguma rejeição
a qualquer pessoa que tinha uma deficiência. Por isso Jesus veio para abolir, Jesus veio para mostrar algo maior do que a lei. E nós vemos que Jesus rompeu aquele ciclo de tristeza, de frustração, e ele disse para aquele homem que estava escondido entre a multidão, mas onde Jesus chega, ele observa a todos. E nessa noite Jesus está aqui observando a todos que estão aqui. Independe se você sente rejeitado lá na tua casa ou até na igreja. Independe do que se passou na tua vida, o que se passa ou o que você está pensando. Jesus, ele chegou naquela reunião e ele observou. Ele percebeu que tinha um homem ali que sentia desprezado, rejeitado pelo povo. E eu quero dizer nessa noite que Jesus está observando você. Jesus está observando você. Jesus olhou para aquele homem e percebeu um homem que tinha uma tristeza na alma, no coração, na sua vida. E Jesus disse para aquele homem: levanta-te, você, levanta-te e vem para o meio. Esse homem, ele precisava um incentivo para romper com os embaraços. Ele tinha de sair daquela caverna que ele entrou, quase se achando um coitado, até por causa das chacotas e da maneira que as pessoas olhavam para ele. Ele precisava reconhecer a sua necessidade, e ele precisava reconhecer que Jesus estava ali para abençoar ele. Ele tinha um complexo por causa da sua mão atrofiada. Mas eu quero dizer nessa noite, eu não sei o que se passa na sua vida. Por certo, você não tem uma mão física atrofiada. Pode até alguém ter algum problema na mão aqui. Mas o maior problema não é na mão. O maior problema é quando você tem alguma coisa que está atrofiado na tua vida. Alguma coisa que está seco na tua vida. O texto nos leva a conjecturar que esse homem tinha um complexo pelo seu problema físico. Por certo, ele tinha um complexo terrível de inferioridade. Ele achava que não era nada. Esse homem, ele tinha traumas não curados, que ele chegou no lugar certo, ele chegou no lugar da bênção, ele chegou no lugar da vitória. Esse homem, ele tinha a autoimagem distorcida de si mesmo, e ele vivia se escondendo, porque ele sabia que os homens da lei de Moisés o rejeitavam. Achavam que ele tinha pecado por ter uma mão atrofiada. Esse homem, ele se sentia mal, amado, e ele se sentia rejeitado. Isso pelos padrões da sociedade. Não havia espaço para ele, mas Jesus veio e abriu espaço para ele. Diz: levanta, vem para o meio. Os homens não dão espaço para você, mas eu cheguei para dar espaço para você. E nessa noite, eu não sei o que está se passando na sua vida, mas em nome de Jesus, levanta-te desse problema, dessa situação que está atrofiando a tua fé, que está atrofiando a paz na tua alma, a paz no teu coração, porque Jesus chegou para te abençoar. Jesus chegou naquele templo para resolver o problema desse homem, e não só resolver o problema dele, mas mudar a história daquele homem. Jesus gosta de mudar a história de vidas. E você veio ao lugar certo nessa noite. Jesus quer mudar a tua história. Jesus quer mudar a tua história. Jesus quer mudar a tua história. A tua história vai ser mudada. Jesus compadeceu daquele homem. Jesus pediu para ele vir para o meio, para que todo aquele complexo de vergonha viesse desaparecer da sua vida. A solução de um problema não está no ocultamento, em ocultar, mas no enfrentamento do problema. Você está passando por um problema, não adianta você se fechar, você ocultar esse problema. Enquanto você vai colocando esse problema para dentro de si apenas, ocultando e querendo enfrentar esse problema sozinho,
isso vai fazendo mal dentro de você. Você precisa de ajuda, você precisa de um conselheiro, você precisa de oração, você precisa falar o que está na tua alma, o complexo, essa crise, esse problema que você está passando. Fale, coloque para fora. Jesus está aqui para te abençoar. Os escribas e fariseus, eles foram ao templo só para murmurar, para ver se Jesus iria curar naquele dia que era sábado. Não importa se alguém está aqui para apenas querer observar o que vai acontecer. O que vai acontecer é que Jesus tem bênção para você. Jesus tem bênção para você. Não faça como esses escribas e fariseus que iam ao templo só para murmurar. Eu espero que essa classe de pessoas não chegou aqui nessa noite. Eu espero que ninguém venha ao templo para murmurar, para ver o que vai acontecer. Eu quero crer que você veio para adorar ao Senhor, para prestar teu culto de adoração, porque no templo é lugar de deixar Deus agir. No templo é lugar de Deus ter liberdade para agir. E aqui quem é Senhor do templo é Jesus, e Ele tem liberdade para agir em nossas vidas. Lá no templo, os fariseus não quiseram dar liberdade para Jesus, mas aqui entre nós, Ele tem liberdade. Ele é o Senhor do culto, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Ele tem liberdade para agir, e se Ele quer agir na tua vida, deixa Ele agir, porque ninguém está aqui para murmurar do que Deus vai fazer na sua vida. Exercite sua fé. Jesus disse: estende a mão. Meus queridos, aquele homem, ele precisava colocar a mão, a sua fé em ação. Ele estava ali com a mão atrofiada. E Jesus disse para aquele homem: estende a mão. Primeiro, Jesus mandou ele levantar. Irmãos, para a cura acontecer, tem que obedecer. Ele obedeceu. Por mais que ele estava ali, cheio de traumas, tentando se esconder, mas quando Jesus olhou para ele, o olhar de Jesus, irmãos, é um olhar encorajador. O olhar de Jesus não lança medo. O olhar de Jesus não vem para matar e nem para julgar. Vai acontecer o dia que ele vai vir como juiz, mas agora ele está como advogado. Agora Ele está para interceder por você. Quando Jesus olhou para aquele homem, irmãos, foi como algo que acionou uma fé, uma coragem na vida daquele homem. Aquele olhar de compaixão, aquele olhar já de milagre, aquele olhar de bênção. Jesus olhou para ele e disse: ei, levanta-te. Irmãos, ele não teve dúvida. Quem sabe se era um de nós, quando eu olhava para o lado, ele não olhou para o lado. Quando Jesus olhou para ele e se levanta, irmãos, isso era impossível acontecer numa sinagoga com alguém que tinha a mão atrofiada. A bem da verdade, nem podia entrar lá. Aquele homem entrou porque estava lá meio escondido. Mas quando ele entrou, Jesus disse: ei, levanta. E ele levantou. E quando ele levantou, irmãos, um milagre acontece quando você começa a obedecer. Obedeça, e você vai ver o que vai acontecer na tua vida, na tua casa, nos teus negócios. Aquele homem levantou-se, e agora Jesus diz: vem para o meio. Vem aonde Jesus estava, vem para o meio. Irmãos, no meio está a bênção, no meio está Jesus, no meio está o milagre, aleluia. E ele veio, irmãos. Eu imagino aquele homem, todos os olhares para ele. Ele estava escondido entre a multidão. Agora alguém olha e diz: ei, levanta. Ele levantou, olhando para Jesus. Ele não tirou o olhar de Jesus, porque os olhares dos fariseus estavam enfurecidos. O que está acontecendo? Esse homem está maculando o templo. Esse homem nem podia entrar aqui. Agora levantou-se, e agora Jesus diz: vem para o meio. Eu penso, irmãos, que foi os passos mais firmes
simples, mais seguro daquele homem. Ele quase que marchando, ele foi olhando para Jesus, porque se ele tirasse o olhar de Jesus, ele ia ver os olhares enfurecidos, e os olhares que estavam em sua volta eram olhares daqueles que não tinham fé, eram olhares daqueles que queriam que ele permanecesse com a mão atrofiada, eram os olhares negativos, eram os olhares de repreensão. Ele não olhou para aqueles olhares, ele continuou olhando para Jesus, olhando para Jesus. Meu querido irmão, olhe para Jesus, olhe para Jesus, no meio das tuas lutas, no meio das tuas provas, olhe para Jesus, e você vai ver o que vai acontecer na tua vida. Não importa se alguém não crê, não importa se alguém olhar para você com olhar de desaprovação, venha olhando para Jesus. Aleluia. E quem deu a ordem não foi qualquer pessoa, quem deu a ordem não foi nenhum fariseu, foi Jesus. Jesus disse: vem para o meio, vem para o meio. Irmãos, ele deixou os seus complexos de lado, ele deixou o complexo de inferioridade de lado, e ele veio para o meio. Jesus sim, Jesus olhou para o lado e viu os fariseus enfurecidos, e Jesus não aguentou, irmãos. Ele viu aquele espírito de negatividade, aquele espírito de pessoas que não creem em nada. Eu espero que você que veio ao templo nessa noite não esteja como esses fariseus que não creem mais em nada, que não crê que Jesus batiza com o Espírito Santo, que não crê que Jesus cura, que não crê mais em nada. E Jesus olhou para aqueles que não creem mais em nada e disse para eles: ei, o que está acontecendo com vocês? Que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Ei, por que vocês estão olhando assim? É lícito fazer o bem ou o mal? E Jesus ainda falou outras coisas com eles. É lícito salvar a vida ou deixá-la perder? Ei, por que vocês estão olhando assim? Por que estão enfurecidos? É lícito fazer o bem ou o mal? Eles ficaram mudos. E quando eles ficaram mudos, sem saber o que responder, a Bíblia diz, irmãos, e aqui me chama a atenção, aleluia, porque a Bíblia tem alguns detalhes, e fitando todos ao redor, todos fitaram, e Jesus aqui, e fitando todos ao redor, Jesus fitou, olhou para todos, Jesus começou a olhar para todos, Jesus começou a ver o que se passava no coração de todos. Eu quero dizer nessa noite que Jesus está olhando para você, e Ele sabe o que se passa na sua alma, no seu coração. E Jesus então, evitando todos ao redor, Ele disse ao homem: estende a tua mão. Estende a tua mão. O que me chama a atenção é que Jesus disse: ó, Jesus não disse qual a mão, Jesus estende a mão. Irmãos, ele podia, naturalmente, quem sabe se fosse um de nós, se tivesse um problema na mão, nós ia estender a mão boa. Jesus estende a mão, quer estender a mão, né? Natural nós ia estender a mão, que sempre estamos, mas aquela mão que funciona, que está tendo agilidade. Mas aquele homem entendeu a mensagem. Aquele homem entendeu a mensagem, ele captou. Ele estava olhando para Jesus, e quando Jesus disse estende a mão, ele disse: eu vou estender a mão boa. A mão boa já funciona. Eu vou estender a mão que está com problema, aleluia. E ele estendeu a mão atrofiada, e quando ele deu aquele passo de fé, estendeu, a mão correspondeu, aleluia. Aquele homem poderia ter estendido a mão que estava boa, mas ele compreendeu que era um momento de cura, o clima estava de cura. Quando Jesus dá uma ordem, o ser humano precisa obedecer, e quando ele obedece, isso é igual a milagre. Para Jesus,
não há causa perdida e nem problema insolúvel. Jesus não só cura fisicamente, mas Ele cura do maior problema que afeta a humanidade, a atrofia espiritual. Irmãos, o maior problema não é mão ressequida, o maior problema é a atrofia espiritual. Quantas pessoas que vivem traumatizadas, com mazelas espirituais terríveis. Muitos estão com a vida espiritual atrofiada, seca, não recebe mais nada, não tem mais ligação com o mestre, estão atrofiados, mas você veio no lugar certo, aleluia. Aqui é o lugar de a tua vida espiritual que está ressequida, receber essa ceifa que vem da oliveira verdadeira, aleluia, e receber bênção de Deus para a sua vida. Quem sabe você está com a fé atrofiada, por causa que um não foi curado, você orou, aquele não foi curado, você ficou com a fé atrofiada, não consegue mais crer em nada, não consegue crer em milagre. Eu quero dizer que nem Jesus curou todos, mas Ele é soberano e Ele sabe quem vai curar e quem quer curar. Mas Jesus continua curando, pelas suas pisaduras somos sarados, e nós oramos porque cremos que Jesus cura. Você mesmo é prova que muitos milagres Jesus já fez, e quem sabe a tua fé está atrofiada, mas você veio nessa noite de domingo, na noite de bênção, noite da família, noite de fé, ser abençoada e você receber um alento na tua vida. Quem sabe você está com sentimentos cristãos atrofiados, e você não consegue mais ter um pensamento digno de cristão. Você não consegue mais ter aquele amor cristão, você não consegue mais amar os irmãos, aquela fé pura, aquela fé genuína. Toda a tua fé agora, porque alguém fez um mal para você, você já tem uma fé maculada, uma fé pensando, não, mas eu não vou ajudar esse mais, não vou ajudar aquele, porque alguém fez mal para você. Irmãos, tem outros que estão com a sua mão atrofiada no que tange a contribuir, não consegue mais dizimar a igreja, não consegue ofertar mais para missões. A sua fé na questão de contribuição está atrofiada, e Jesus está vendo que você está gastando dinheiro com muitas coisas supérfluas na vida, e um dia Deus vai pedir contas para você, porque o que você investir na obra de Deus é o que realmente você vai colher lá na glória. O que você investir na tua casa, nas tuas coisas, é muito bom. Você tem dinheiro, pode investir, mas não esqueça de você investir na obra de Deus, em missionários, em construções, porque construções nós precisamos para abrigar o povo, para cultuar ao Senhor. E faz tempo que você não dizima a casa do Senhor, faz tempo que você não oferta a casa do Senhor. E será que Deus tem que levantar e buscar outras pessoas que estão lá fora para dizimar, porque os crentes estão deixando de dizimar? E o que nos assusta, irmãos, é que crentes antigos estão deixando de dizimar, e graças a Deus por novos que estão vindo, mas praticamente 70% da igreja não são dizimistas, estão com as mãos atrofiadas. E até onde nós vamos chegar? Será que vamos chegar o dia de não termos mais culto, porque não tem como pagar as luzes, não tem como ter construção, porque o povo está deixando de dizimar a casa do Senhor? Deixa Deus tocar em você, vem para o meio, seja um contribuinte, seja um dizimista da casa do Senhor, porque um dia Deus vai pedir conta disso também. Outros estão com seu caráter atrofiado, estão com seu caráter distorcido, não dão testemunho mais de crente, não dão mais testemunho de cristão. Mas Jesus chega para abençoar todos, e Ele quer abençoar a tua vida também.
A obediência à palavra de Deus produz verdadeiras maravilhas, grandes milagres. Não importa o que os outros venham a dizer, vença os traumas, levante, vem para o meio, porque Jesus está aqui e Ele quer te abençoar. Chegou um momento especial na vida daquele homem, mas aquele homem, a história dele foi mudada, mas já passou séculos e milênios. Agora é a tua vez, agora é a tua vez de levantar, vir para o meio, receber a bênção, receber a vitória, receber o milagre, porque Jesus está aqui e Ele quer abençoar você também. Ficamos em pé que o horário já passou. Aleluia. Meus queridos, ninguém vai ficar olhando para você, mas Jesus mexeu com você nessa noite. Eu espero que ninguém saia daqui como os fariseus. Eu vou ler aqui para vocês verem como que os fariseus saíram. Mas eles se encheram de furor, saíram enfurecidos e discutindo o que fazer para acabar com Jesus. Não saia daqui enfurecido. Ah, mas o pastor falou ali de dízimo, eu não gostei. Não gostou porque não dá, porque quem dá gostou. Mas a minha intenção não é enfurecer você. Não, a minha intenção não é essa. A minha intenção é que você comece a dizimar na casa do Senhor. Muito mais a igreja podia ser. A igreja podia ser. Quem sabe, aqui em Blumenau, que nós temos 107 congregações, nós podíamos ter já 200, se todo crente fosse dizimista. Nós estamos aí com umas 10 construções a todo vapor, que é um milagre, porque tem aqueles que são fiéis. Eu louvo a Deus por aqueles que são fiéis, mas eu louvo a Deus por você que ainda não é fiel também, porque você que não é fiel pode ser fiel. Eu oro para Deus convencer você. Não é minhas palavras que vão convencer, é o Espírito Santo. Mas voltamos aqui à palavra. Quem sabe você tem traumas, quem sabe você chegou aqui cabisbaixo, quem sabe você chegou aqui triste, quem sabe você chegou aqui arrasado. Alguma coisa você está perdendo aquela alegria por um problema que machuca você, ou traumas do passado que levam você quase a uma depressão. Você tem algum sentimento de culpa, ou você tem algum sentimento que é coitadinho porque alguém realmente machucou você, alguém realmente feriu você, e isso está fazendo mal na sua alma. Quem sabe é os teus negócios que estão atrofiados, não vão para frente, nesse redemoinho, nesse olho do furacão que se abateu contra o Brasil na sua economia, atingiu de cheio as tuas finanças, a tua vida financeira, e você não conseguiu ainda dar a volta por cima, e você não sabe o que fazer. Vem para o meio. Você que está com uma situação complexa na família, ou quem sabe no casamento, ou quem sabe na saúde, eu te convido para você sair da onde está e vir aqui para o meio. Você quer a bênção, saia do seu lugar e venha aqui para o meio. Mas eu também quero convidar você que ainda não é crente, você que está visitando a igreja, vem para o meio, aceite Jesus na sua vida. Aceite Jesus na sua vida. Aceite Jesus na sua vida. Jesus quer entrar no teu coração. Tem alguém para Jesus aqui? Vem para o meio, vem. Você que está com problema de saúde, você que está com problema de desemprego, vem para o meio. É aqui a tua vitória. É aqui a tua vitória. Você precisa de uma porta aberta em algumas coisas, vem para o meio. Ou é uma situação, é um complexo teu que
é teu, ninguém sabe, você está levando isso contigo, você não abriu o coração para ninguém ainda. Vem para o meio. Jesus quer ouvir. Jesus está aqui para ouvir você. Aqui é o lugar da tua vitória. Dê um passo mais à frente, dê um passo mais à frente. Churrikamar alashande rikamai churrikamai. Ainda está faltando você. Você sabe que Deus falou ao seu coração. Você quer uma bênção? É agora. Jesus está aqui. Ele disse para aquela pessoa: sai do teu lugar e vem aqui para o meio. Você precisa sair do seu lugar, pastor. Você precisa. Você quer essa bênção dessa noite? Para você receber, você tem que sair do seu lugar e vir aqui para o meio. Aquele moço recebeu porque ele veio para o meio. Ele veio. Aleluia. Tem pessoas aqui chorando na presença. Pode chorar. Derrame tua alma ao Senhor. Derrame tua alma ao Senhor. Você que não é crente ainda, venha receber Jesus. Venha, diga: eu quero receber essa bênção. Eu quero receber Jesus na minha vida. Tem alguém para Jesus? Vem aqui à frente. Aleluia. 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 Pastor Antônio, chega aqui para orar, pastor Antônio. Aleluia. Meu querido, derrame tua alma perante o Senhor. O pastor vai aqui interceder por você, vai te ajudar em oração. Receba um milagre, receba a cura, receba a bênção, seja espiritual, seja física, seja conjugal, seja familiar, seja o que for. Jesus está aqui para te abençoar. Senhor Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que nos deste e nesta noite nos reunirmos em nome de Jesus. Quando ouvimos a tua palavra através do teu filho que ministrou, baseado no Evangelho de Lucas, e que Jesus estava ali para dar a vitória àquele Senhor que há tanto tempo sofria daquela enfermidade. Nós apresentamos a todos quantos aqui chegaram, estão diante do altar, que estendas as tuas mãos, como determinaste a cura daquele Senhor, que tu possas determinar a vitória para cada um deles. Tu sabes o que cada um necessita receber de ti. Senhor, conceda, portanto, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, que se estende de geração a geração. Todos saiam daqui alegres, satisfeitos, convictos de que receberam a vitória. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.